Olá, olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje é terça-feira, 7 horas 34 minutos e eu vou começar uma das entrevistas mais esperadas dos últimos tempos. Pelo menos por mim. Eu tenho certeza que ela vai fazer muita diferença na sua vida, porque eu vou falar sobre o estresse. Eu não. Junto com o Dr. Marco Coggi, pesquisador na área, nós vamos falar não só sobre os filhos do estresse, mas o que o estresse realmente causa na nossa vida. A gente fala muito de estresse, 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 mas de verdade, como será que o estresse pode influenciar na nossa vida? Hein? Muito obrigada a todos vocês que já escolheram entrar aqui nessa nossa conversa. O Dr. Marco já está chegando, já vamos dividir tela e já quero fazer um convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, especialmente da Suíça, né, Hugo? Enviem aqui as perguntas na caixinha com ponto de interrogação. E se vocês entenderem que o assunto é importante para mais pessoas, quanto mais corações vocês colocam aqui, mais o Instagram entende que esse assunto é relevante. Então, se a gente cruzar as nossas informações, independentemente da sua profissão, da sua idade, independentemente de qualquer coisa, nós vamos falar sobre um assunto que impacta a vida de todos. Será que estresse tem idade? Só pessoas que trabalham têm estresse? Será que crianças têm estresse? Idosos têm estresse? Será que o feto é afetado pelo estresse da mãe? Olha, eu sei que vai ser um assunto muito importante. Desde que eu comecei a ouvir o Dr. Marco falando sobre filhos do estresse, eu fiquei chocada com as consequências do estresse no bebê. E como que esse bebê depois pode ter problemas no desenvolvimento cognitivo, como ele pode ter problemas, dificuldade no comportamento, nos seus relacionamentos. Então, Lília, obrigada por estar aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? Hoje o assunto, ele pode transformar a vida, né, de quem quiser compreender como pode administrar, se blindar, como pode lidar melhor com o estresse que todos nós estamos sujeitos, em diferentes níveis. Então, o Dr. Marco vai entrar aqui, olha, conosco, eu tenho certeza que será um papo muito rico. Hoje em dia está difícil uma pessoa sem estresse. Oliveira, é justamente isso que nós vamos falar. Como que nós vamos lidar com o estresse? Ninguém está blindado. Todos estamos sujeitos, mas podemos administrar de uma maneira melhor. Todo mundo tem algum tipo de estresse. Sim, João Batista, mas gestantes, por exemplo, que vivem situações muito estressantes, que podem ser fome, frio, insegurança, problemas nos relacionamentos, o bebê sente. E se um bebê sente, ele cresce também com suas consequências. É isso que o doutor vai falar. Nós todos, eu estou comentando aqui, né, dos filhos do estresse, mas todos nós, tudo que nós pensamos, ouvimos, comemos, todas as nossas interações podem ou não estressar. Tem também o estresse bom, não tem só o estresse ruim. Vocês sabiam que até tirar férias causa estresse? Então, é sobre isso que nós vamos falar com o doutor Marco Coggi, que é fisioterapeuta, pesquisador na área de estresse há muito tempo e desenvolvedor do Cardio Emotion, que é um equipamento fantástico para diminuir o estresse, para a gente entrar em coerência com o nosso estado cardíaco, com o nosso estado geral. É um tema muito importante, sim, Ibrahim. Tem muita gente estressada, mas pior do que isso, tem muita gente doente por conta do excesso de estresse. Eu já estou, doutor, enviando a solicitação. Agora é só você aceitar, tá? Para entrar aqui. Aliás, o doutor, ele liberou o acesso do curso Filhos do Estresse gratuito. É só vocês entrarem lá na página do Cardio Emotion e colocar a mensagem "Eu quero", mandando um direct lá na página do Cardio Emotion, que ele vai liberar o acesso gratuito para o curso EAD sobre os filhos do estresse. E aí nós vamos também sortear, pelas mensagens que forem enviadas por lá, 2 livros Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites, porque a nossa convivência com o tempo
também interfere muito na forma como vamos sentir ou não o estresse. Olha, eu estou, então, aceitando aqui, doutor. É só entrar. Fran Feitosa, ambientes familiares de brigas dos pais e cobranças Pronto. corretas. Olha o doutor aí. Tudo bem, querido? Tudo bem, eu posso entender de estresse, mas de Instagram eu não entendo. Foi interessante, doutor. Oi? Foi um pouco estressante para entrar. Não, é que eu estava, em vez de entrar pelo Cadêmonstro, estava entrando pelo teu Instagram, mas aí eu raciocinei, bom, eu acho que eu tenho que entrar pelo meu. A gente não está muito acostumado a trabalhar com o Instagram, acontece isso. Evidentemente. Doutor, eu estava aqui esquentando, né, a todo mundo que já Uhum. estou conosco, que se conectou com o assunto. Eu quero já lhe fazer um agradecimento público por vários aspectos. Primeiro, porque desde quando eu lhe conheci e você me disse o quanto o estresse afeta as nossas células e inflama todas as nossas células, acho que dali em diante que eu comecei a desestressar e acabei engravidando. Epa! Segunda, quando você também falou sobre esses seus estudos sobre os filhos do estresse, eu posso dizer aqui, gente, claramente, que todas as entrevistas que eu fiz esse mês de maio foi por conta do doutor ter falado o quanto é importante nós acolhermos, né, a mulher no momento de gestação, porque é um evento muito estressante também. Então, muito obrigada, doutor, por ter me Eu que dito agradeço. para a saúde. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você e seu livro está aqui comigo. Ótimo. Então, Vamos sortear 2 hoje, não é? Lá pelo Cardio. maravilha, maravilha. Doutor Marco, eu vou deixar por Oi. enquanto comentários aqui na frente, já já eu vou tirar, tá? Então eu só Uhum. quero, mais uma vez, então, agradecer a presença de quem está conosco, fazer o convite para enviar perguntas pela caixinha de interrogação. Quanto mais corações subirem aqui ao lado, mais o Instagram entende que esse assunto é importante. E lembrar que o doutor Marco Cog é fisioterapeuta, pesquisador na área de estresse e desenvolvedor do Cardio Motion. Doutor, há quantos anos, posso lhe chamar de você? Claro, faz favor. Há quantos anos você estuda as consequências do estresse? Eu comecei a me aprofundar mais em 2008, 2007, porque eu fui parar no hospital, fui para UTI, você sabe disso, não é? Então, eu estava de férias lá em Gramado, e eu acordei de uma segunda para terça-feira, às 3 horas da manhã, me sentindo mal. E eu fiz uma autoavaliação, eu vi que alguma coisa não estava bem comigo. E como eu fui uma pessoa sempre que busquei o equilíbrio, através do yoga, da meditação, alimentação vegetariana, e eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Então eu fui lá para o hospital, e aí fiquei 2 dias internado na UTI. Todos os meus exames clínicos estavam normais, menos o coração, que estava com uma fibrilação atrial e uma arritmia muito forte. E, e a causa provável era estresse e ansiedade, porque na época eu era executivo de uma empresa, de um grupo muito grande brasileiro, e participar da diretoria, e a gente sofre uma pressão muito grande por resultados. O problema é que a gente se acostuma com isso e acha que é normal. Quando você menos espera, acontece. Então, nessa época, eu comecei a estudar com mais detalhes, embora eu já, como te falei, praticasse yoga, tudo, eu me sentia totalmente zen, desestressado, alimentação natural, mas quando eu comecei a estudar, eu vi a seriedade do assunto. Quando a gente fala estresse, é um estresse, é uma barata, estou estressado. Não é bem assim. O estresse é uma coisa que você vai acostumando com o estresse. E a hora que você menos espera, acontece. Mas é importante a gente, quando fala em estresse, normalmente fala no estresse crônico. Lembrando que existe o estresse agudo. O estresse agudo ele é bom. Você passa por uma situação de perigo e você reage imediatamente.
para se livrar dessa situação, mas passou isso, daí você volta ao normal. O problema é o estresse crônico, que ele vai de gota em gota, gota em gota, vai enchendo o copo. De repente o copo transborda e você não percebia. É aquela fechada no trânsito, é aquela discussão com o companheiro de trabalho, ou é uma briga com o chefe, e vai somando, 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 somando. De repente, acontece. E quando acontece, muitas vezes eles não avisam. E aí sim. Bom, tem um negócio chamado burnout também que você conhece muito bem, né? Mas, Então é doutor, muito. Uhum, temos aqui um universo para percorrer. Já tem várias perguntas aqui, mas uhum, você disse a diferença do estresse agudo e o crônico. Então, o estresse agudo é quando eu vivo uma situação em que uhum. meu corpo libera o quê? Então, existe todo um mecanismo para isso. E está ligado, nós temos então o estresse, o agudo, que é uma reação imediata através do sistema nervoso autônomo, que prepara a gente para a luta e para a fuga. Inicialmente ele libera o que a gente chama de adrenalina, na realidade é noripinefrina, né? E isso aí deixa o corpo preparado para a luta e fuga. Isso é uma reação imediata. E se isso começa a se manter, esse estado de muita adrenalina começa a se manter, aí aparece a produção do cortisol. E o cortisol, ele é importante, ele é anti-inflamatório, que a gente chama de hidrocortisona. Mas ele em excesso, ele começa a prejudicar uma série de funções nossas. Ele pode levar a osteoporose, osteopenia, perda de massa muscular, aquela síndrome metabólica, em que você tem excesso de gordura na barriga, afeta a memória, afeta muitas coisas. E na grávida, a coisa complica um pouco mais. Porque esse cortisol, ele é tóxico, ele é neurotóxico. Nosso cérebro e o cérebro do feto, ele é revestido por uma camada que protege, chamada de barreira hematoencefálica. Então, normalmente as moléculas grandes não passam pela barreira hematoencefálica, mas moléculas pequenas conseguem passar. E o cortisol é uma das moléculas que consegue passar. E ela chega através da placenta, do cordão umbilical até a criança, e vai até o cérebro, e ele é neurotóxico. Ele começa a atacar alguns centros neurais importantes, uma delas é a amígdala. A gente chama de amígdala do hipocampo, né? As pessoas confundem com tonsilas palatinas, né? Com as tonsilas. Não é. É no cérebro. Nós temos dois hipocampos, um do lado direito e um do lado esquerdo. E como ele é neurotóxico, se essa condição de estresse continua na mulher grávida, ele pode afetar de uma forma irreversível o cérebro da criança. Então, e se a mulher, durante o período gestacional, está sujeito a estresse e também a ansiedade, não é só estresse e ansiedade. E acontece esse evento de ter excesso de cortisol, e ele chega a agredir até 25% do volume, do tamanho do hipocampo. E se esse estresse continua quando a criança nasce, pode tornar-se irreversível. Então a criança ela vai ter uma série de acometimentos devido a esse excesso de cortisol que leva a tudo. Então é muito sério. A gente acha que estresse é uma coisa banal, mas não é não, é uma coisa muito séria. E agora, quando você fala em estresse, ansiedade na pandemia, a coisa, nossa, tomou volume assim impressionante, né? Sim. Doutor, antes da gente continuar, só para todos que já estão aqui, eu quero já dizer que o doutor tem um curso sobre filhos do estresse, fantástico, fantástico. E o doutor está generosamente disponibilizando esse curso gratuito para quem enviar uma mensagem lá na página do doutor, que é Cardio Emotion. Nós já vamos falar o que é o Cardio Emotion, mas por hora é só importante você saber que se você enviar uma mensagem, né, no direct, lá no Cardio Emotion, você já vai ter acesso a essas aulas sobre filhos do estresse.
Alan está pedindo para salvar a live, sim, ficará gravada. Doutor, então vamos lá. O cortisol, ele em excesso pode ser um veneno. Para qualquer pessoa, e no caso das grávidas, afeta o bebê, certo? Exatamente isso. Quando a gente fala estresse bom e estresse ruim, nós estamos falando de tipo de situação ou quantidade de estresse? É assim, se a gente for partir do princípio, né, que a nossa principal característica é a sobrevivência. Se eu não sobreviver, nada acontece. Mas não é só a sobrevivência minha, e sim da minha espécie. Mas para que eu possa sobreviver, eu tenho que me adaptar. Se eu não me adapto a um determinado meio, eu não consigo desenvolver a minha espécie. Então, o estresse é chamado de síndrome geral da adaptação. O que significa isso? Nos estudos lá antigos, né, de Galápagos, em que Charles Darwin mostra que alguns pássaros desenvolviam um bico específico para pegar o bichinho lá entre as pedras, né, da ilha, enquanto que a mesma espécie no continente já não tinha o mesmo desenvolvimento. Então ele chegou à conclusão que a gente tem que se adaptar para sobreviver. E essa adaptação, ela passa necessariamente pelo um radarzinho que nós temos chamado amígdala do hipocampo. Você tem o hipocampo bilateral, que está relacionado às memórias, isso, um de cada lado, lá no centro do cérebro, né? E na frente do hipocampo tem uma amígdala, que é chamado de corpo amidalóide. Nós temos um de cada lado. E esse corpo amidalóide, ele tem a função de ficar nos protegendo. Então ele fica como se fosse um radar, o tempo inteiro, o dia inteiro, a noite inteira, observando se existe algum tipo de ameaça. Porque essa ameaça pode prejudicar a nossa sobrevivência. E essa ameaça pode ser real ou imaginária, não importa. Então, quando essa ameaça ela vem e passa rapidamente, seria um estresse agudo, em que ela desperta, através do sistema nervoso autônomo, uma reação de luta e fuga, que é uma reação imediata, para você lutar ou fugir naquela situação. E aí, então, o corpo está preparado para isso. O ruim é quando isso se perpetua por muito tempo. Então, o estresse agudo é uma defesa e o estresse crônico é um problema. Entendi. Perfeito esse exemplo, doutor. Eu vou aproveitar aqui uma questão da Marina, que ela diz assim: outro dia vi uma palestra falando de como usar estresse a nosso favor, usando a potencialidade dele. Ainda nesse aspecto do estresse positivo ou negativo. Então, se eu vivo em um ambiente de muita insegurança ou de muita violência, tudo isso então vai favorecer o estresse crônico. Crônico, o estresse negativo, Você tem o eu-estresse e o de-estresse. O eu-estresse é aquele estresse que faz você levantar de manhã e trabalhar animado, quer dizer, mobiliza teu corpo. Esse é o bom. Mas aquele que está em excesso, que leva a doenças, por exemplo, esse é o estresse ruim, é o de-estresse, né? Então, realmente, você tem esses dois tipos de estresse, né? Agora, doutor, o estresse, então, ele está relacionado a situações que provavelmente podem me gerar medo, em que meu corpo entende como uma ameaça, né? Então, antes, no tempo das cavernas, nós tínhamos essa situação, né? Luta ou foge. O problema é que agora nós estamos vivendo esse estado de luta ou foge o tempo inteiro. Redes sociais, convivência em geral, tudo isso pode, então, provocar esse quadro de estresse crônico, e aí o cortisol, que é o hormônio do estresse em excesso, inflama as células. Esse é o caminho? Exatamente isso. Exatamente isso, né? O que vem antes? O estresse ou a ansiedade? Eles estão de mãos dadas, né? O estresse pode ser, como a gente falou, crônico, mas quando a pessoa fica cronicamente estressada, gera uma ansiedade. A ansiedade é quando você tenta antecipar um futuro. E normalmente essa antecipação não é de coisa boa. Se você fica preso no passado, a pessoa se chama de depressão.
Se você fica ligado num futuro, você tem ansiedade. Agora, se você está ligado num futuro que é ruim, então essa ansiedade começa a se tornar cada vez pior. Quando a gente fala em ansiedade, na realidade, a gente está falando de transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade se manifesta de diversas formas, como o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é fobias, todos os tipos de fobias. O burnout é um tipo também. Você tem agorafobia, aerofobia, aracnofobia, todas essas fobias são transtornos de ansiedade. Tem centenas, talvez mais do que centenas de sintomas, mas todas elas estão relacionadas à hiperreatividade dessa amígdala que a gente falou. Então, a amígdala, ela começa a antecipar problemas que não existem. Eu tenho medo de aranha, porque eu gero ansiedade, que aquela aranha vai me atacar. Como? A aranha é pequenininha, ela sai correndo, ela foge. Por quê? Porque no nosso subconsciente, a gente traz muito isso nas nossas aulas de hipnose clínica, no nosso subconsciente está formado uma crença negativa. E essa crença negativa está relacionada, por exemplo, ao medo de aranha, medo de barata. Tem gente que tem medo de um monte de coisa, mas tem sempre relacionado a um tipo de ansiedade. E está relacionado ao estresse também. Então, estresse e ansiedade andam de mãos juntas, né? Mãos dadas. Mãos dadas. Se culpar por não dar conta das atribuições no trabalho causa estresse? Muito. Principalmente se o teu chefe for exigente, ficar no teu pé, ou você ter uma autocobrança muito grande, de perfeccionismo, isso gera muito estresse, muito estresse. Como você disse, né, doutor? Você viveu uma experiência pela pressão por resultados. Todos nós, de maneira, temos alguma pressão por resultados, e aí, dependendo da escala e da fase da vida, essa pressão, ela pode, como uma panela de pressão, ela precisa ser desligada um momento. Só que a gente vai normalizando o anormal, não é? Mas, maravilha. Doutor, o estresse, já entendemos, é prejudicial, mas ele é muito banalizado, né? Porque, por exemplo, se a mulher ela levanta o tom, ou se ela fala qualquer coisa fora daquilo que quem está ouvindo quer ouvir, vai dizer, ih, fulana está estressada. Como se fosse uma coisa passageira e inofensiva. Mas não. Gostaria que você trouxesse um pouco dessa visão de como nós estamos banalizando uma coisa tão séria. Então, porque o estresse, ele tem 3 ou 4 fases. Tem uma fase de alerta, em que você tem toda uma reação do sistema nervoso, de sudorese, de taquicardia, de dilatação da pupila, às vezes dor de cabeça, dor no corpo, são reações imediatas. E, normalmente, esse estresse deve passar da fase de alerta. Ele fala, olha, cuidado que você está indo no caminho errado. Muito bem, se você não prestar atenção, ele passa por uma segunda, que é de resistência. A segunda fase de resistência é uma fase em que a pessoa já começa ou ela volta para a primeira fase, ou ela vai para a terceira fase. É uma fase que já começa a ficar difícil. Alguns autores falam de uma terceira fase e a Marilda Lippe, que é uma cientista brasileira, fala de uma quarta fase. Então seria alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. Seriam as 4 fases, ou alerta, resistência e exaustão. E ela entendeu que existe uma fase intermediária. É a fase que a gente chama das doenças psicossomáticas, que elas começam a se instalar. E aí tem problemas mais sérios, e até hipertensão arterial, até problemas cardíacos, já começa a ter insônia grave, disfunções sexuais, a coisa já começa a tornar-se bem mais séria nesse sentido. Então, ela vai evoluindo e muitas vezes leva realmente a pessoa a ter que se internar, fazer um tratamento psiquiátrico mais intenso com remédios, tudo, porque ela perde o controle da situação e somatiza. Ela começa na mente
e somatiza em seguida. Exato. Né? Exato. É por isso que, no caso do burnout, né, que é o esgotamento, né, pelo excesso de trabalho gerado pelo excesso de estresse, são muitos sintomas, né? O corpo tentando chamar para o equilíbrio de todas as maneiras. Agora, eu tenho um comentário, infelizmente ele não está aqui na caixinha para eu poder destacar, mas então eu vou ler. A Graça Jesus, ela diz assim... eu sou diagnosticada com ansiedade generalizada, não sei mais que medicamento tomar. Isso afetou todas as áreas da minha vida. Doutor Marco, sabemos que o medicamento ele é indicado para alguns casos, mas independentemente dos casos, além do medicamento, nós não estamos encerrando essa live não, tá, gente? Tá com um tom assim já de conclusão, mas não. Mas além do medicamento, para os casos de estresse, transtornos, ansiedade diagnosticados, qual é a sua recomendação para a gente voltar para o equilíbrio perdido? Nós temos algumas recomendações. A gente sabe que a alimentação é importante, a gente sabe que esportes são importantes, mas o pessoal fala, pratique esporte que você reduz o estresse. Daí você vê no campo de futebol tanta briga entre os jogadores. Então, se eles não fossem estressados, não teria briga. Então, mesmo o esporte de alta performance, ele gera um estresse. Não só estresse físico, se você tiver excesso, como estresse emocional também. Bom, quando eu tive aquele problema de ansiedade e depressão, de fibrilação atrial devido a estresse e ansiedade, eu comecei a pesquisar modos de evitar o estresse e a ansiedade, ou de controlar o estresse e a ansiedade sem o uso de medicamento. E aí comecei a fazer pesquisas e chegamos a vários papers científicos falando de um estado chamado de coerência cardíaca. Esse estado de coerência cardíaca é o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Eu vou dramatizar um pouquinho, posso? Claro. Opa! Oba! Nós temos um sistema nervoso autônomo que tem um ramo chamado simpático e um parasimpático. Esses dois ramos trabalham sozinhos. Eles controlam toda a nossa fisiologia. E é como se fosse o breque e o acelerador do carro. Eles são independentes. São completamente independentes. Eles têm que manter o equilíbrio. Então, eu vou dramatizar agora, colocar um boneco de um lado, um boneco de outro, e agora o sistema nervoso está equilibrado. Sim. Esse é o estado natural, esse é o estado chamado de coerência cardíaca. Se a pessoa começa a ter excesso de preocupação, começa a pender para um lado ou para o outro, ou para excesso de simpático ou excesso de parasimpático. Tanto excesso de simpático quanto excesso de parasimpático fazem mal para a saúde. Tanto mental, psicológica, quanto fisiológica. É o que é chamado de psicossomática, como a mente afeta o corpo. Então, o estado de equilíbrio, que é a coerência cardíaca, é isso aqui. E você consegue através de exercícios, sem uso de medicamento. E como é que você consegue isso? Então, durante as nossas pesquisas, nós encontramos uma tecnologia que nós adaptamos para o Brasil, e essa tecnologia é chamada de CardioEmotion. O CardioEmotion é um aparelho chamado de biofeedback cardiovascular, porque ele trabalha com o coração. A gente sabe que das diversas religiões antigas, filosofias antigas, todo mundo colocava o coração como sendo o palco, a sede da alma, a sede das emoções, a sede da razão, a sede da espiritualidade, e assim vai. Depois esse conceito foi se perdendo, tirou-se do coração e levou para o cérebro. E hoje, as últimas análises feitas pela neurocardiologia mostram que o coração ele tem um sistema intrínseco de regulagem emocional. Então, o que o CardioEmotion faz? Ele tem sensores, vou mostrar o sensor para você, aqui. E você coloca o sensor no dedo ou na orelha,
coloca um módulo chamado módulo USB no computador, onde tem o programa CardioMotion, e ele começa a analisar como está o teu estado interno. Então ele é capaz de falar, você está bem, você está estressado, você não está legal. Ele dá uma nota que varia de 0 a 10. Quanto mais perto de 0, mais desequilibrado está a pessoa. E quanto mais próximo de 10, mais equilibrado. E aí ele traz nove treinamentos para você entrar nesse estado de equilíbrio, que é a coerência cardíaca. Quando você faz esses exercícios de uma forma consistente, durante um determinado tempo, que pode ser 1 mês, 2 meses, depende da pessoa, você entra nesse estado de coerência cardíaca, mantém nesse estado de coerência cardíaca e você equilibra essa balança que a gente mostrou. Quando você equilibra essa balança, toda essa cascata de hormônios que está desequilibrada, ela começa a se reequilibrar. Excesso de cortisol começa a normalizar, excesso de adrenalina começa a normalizar. Você tem a produção do DHEA, que é o hormônio da juventude, que ele aumenta, reduz isso aí. A ocitocina também, que é o hormônio do amor, ele aumenta. Então tem uma série de benefícios saindo do estresse e indo para o equilíbrio. Perfeito. Né? Tem muitos treinamentos que as pessoas tentam fazer, mas não tem um sensor que fala você está fazendo certo ou errado. No CardioMotion não, ele fala você está fazendo certo, faça por aqui que você consegue. Né? Perfeito. Doutor, eu quero compartilhar a sua explicação, porque nós vivemos em um contexto em que só acreditamos naquilo que vemos, né? Uhum. Quando você vai pesquisando um pouco mais, você percebe que o que você não vê é muito maior do que o que você vê. Então, o CardioMotion te ajuda a ver aquilo que o seu coração está tentando te dizer, né? E é com a respiração, né? Respirando. É curioso que eu fiz um teste desse, vou contar aqui uma experiência para vocês, o quanto nós não sabemos de nada. Eu fiz um teste no consultório do doutor tempos atrás, e eu estava lá respirando, achando que eu estava fazendo tudo bonitinho. A hora que eu me descuidei por um segundo, né, daquele estado de coerência e pensei, preciso ir no correio. Será que vai demorar muito? Pronto, o meu estado já mudou. Ou seja, imagina o que acontece na nossa vida o dia inteiro quando a gente está com preocupações, tentando antecipar o futuro, né? Ou visualizando, né, o nosso presente da pior maneira. Realmente é um trabalhão para o corpo manter esse estado de coerência, não é, doutor? No nosso dia a dia é praticamente impossível. Só quando você faz o treinamento que o teu corpo aprende a fazer aquilo e dele naturalmente entende e se beneficia e consegue fazer esse estado de coerência cardíaca. É um estado de equilíbrio, vamos falar, psicossomático, né? Tanto da mente quanto do corpo. Exato. Existe uma conexão coração, cérebro, então ele ativa, que é chamado nervo vago. Hoje o nervo vago está muito em moda, todo mundo fala em nervo vago, né? Ele trabalha através do nervo vago, é o único biofeedback que trabalha com o nervo vago. Né? Então você pode acelerar, desacelerar o coração segundo os teus treinamentos. E você vê na tela do computador, em tempo real, o que está acontecendo. Então não fica assim, eu acho que... Não, eu tenho certeza que... Exatamente, exatamente. Já que você está falando do equilíbrio, doutor, que o CardioMotion pode promover, e eu já usei, né, e desestressei muito, tanto que engravidei. É muito importante a gente trazer essas informações e lembrar que quem quiser ter acesso ao curso Filhos do Estresse do Dr. Marco, é só entrar na página do CardioMotion, está escrito aqui no comentário fixado, e colocar a mensagem "Eu quero" no direct. Essas mensagens também nós vamos sortear 2 livros da Um Tempo. Então, além de você ter acesso ao curso Filhos do Estresse gratuito, nós vamos sortear 2 livros da Um Tempo. Doutor, então, como você está dizendo sobre desequilíbrio, o Fábio ele está colocando que quando se estressa muito no trabalho, ele fica com tontura. E a tontura é o quê? É normal, doutor? Para quem está estressado é normal.
Muitas vezes a pessoa fica tão estressada que nem consegue respirar direito. A saturação cai. Por exemplo, sintomas físicos, dores, dor de cabeça, dor nas costas, dor no ombro, diarreias, a parte da constipação, problemas dermatológicos. Existe muitas pessoas, quando ficam estressadas, existe aquilo que chama de um eixo neurodérmico, né, que é o neurônio que vai até a pele e solta lá os produtos que irritam a pele. E aí você tem resfriado de repetição, pode ter herpes de repetição, perda de libido, tudo isso é na parte física. Na parte cognitiva, a dificuldade de memória, de concentração, dificuldade de julgamento, a pessoa torna-se ansioso, vive vendo a parte negativa da vida, né? Só coisas negativas. Ela começa a ter aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça dela, onde ela vai, a nuvenzinha vai junto. Sim. E em termos emocionais, ela fica irritável, o humor que muda muito, instabilidade de humor, agitação, a capacidade, tem a síndrome do pensamento irrequieto, que o pessoal fala, que fica, não para o pensamento. Tudo isso são sintomas do estresse. E se você deixa agravar, aí complica mais. E a dificuldade está assim, eu não posso mudar o meu ambiente externo, porque o meu ambiente externo é esse. Eu tenho família, eu tenho sogra, que me azucrina, eu tenho uma série de condições externas que eu não consigo mudar, mas eu tenho que mudar a minha condição interna. Quando eu mudar a minha condição interna, não importa o lugar que eu esteja, eu vou estar em paz, em equilíbrio. Então, esse é o foco muito antigo dessa estabilidade, dessa paz mental, que muitos filósofos buscaram, a própria yoga busca, mas ela não tem como medir, não tem como avaliar em tempo real. E o Cardio Emotion faz isso, ele mede em tempo real o que está acontecendo e te mostra como alterar esse estado. Perfeito. É muito interessante, Muito, muito. Eu já usei, recomendo para quem está nos acompanhando que depois veja mais informações lá na página do Cardio Emotion, aproveitando então que o doutor está abrindo o curso Filhos do Estresse. Já vamos falar um pouquinho mais sobre o estresse na gestação, doutor. A Kelly pergunta se é verdade quando sentimos a pálpebra tremer, que é um sinal que estamos muito estressados. Sim, é fasciculação da pálpebra, é verdade. Uma outra pergunta aqui, eu já vou trazer várias perguntas, mas veja, a Sara, estou passando por problemas no intestino, pode estar ligado ao estresse? Sim. Sim, nós falamos que tanto prisão de ventre como diarreia pode estar relacionado. Inclusive tem aquela síndrome do intestino irritável, que é excesso do parasimpático, que a gente está falando do equilíbrio simpático-parasimpático, e tem excesso do parasimpático. Minha gente, eu preciso ficar aqui quietinha, só o doutor fala, senão a gente vai longe aqui. A Luana Segato, doutor, ela é uma cópia do que aconteceu comigo. Mas aqui ela já teve a gestação, já está já com o bebê, mas ela passou por uma cirurgia num momento muito estressante. Deixa eu ler aqui a mensagem toda. Doutor, passei por uma cirurgia em minha gestação. E foi um momento muito estressante. A Luana também teve burnout e ela engravidou depois de desestressar. Ela pergunta o que pode fazer para a bebê não ter sequelas. Então, quando a mãe já tem a consciência que o estresse pode afetar o bebê, o que ela pode fazer então agora? Bom, primeiro precisa ficar em observação, para ver se existe mesmo alguma sequela ou não. Porque as complicações do desenvolvimento durante a gestação está relacionado à ansiedade e ao estresse. A criança pode nascer com baixo peso, com peso abaixo do normal, ter uma gestação mais curta, a maturidade motora da criança pode ser reduzida também, dificuldades de controle de comportamento ao longo da infância, pode ter diversos distúrbios, mas ela teria que fazer uma avaliação para ver se existe alguma coisa. E o que esse ataque ao hipocampo produz, né? A criança pode tornar-se hiperativa,
um déficit de atenção, tornar-se agressiva, disfunções sexuais. Isso é extremamente interessante em termos, né? Porque foi feita uma pesquisa aqui no Brasil mesmo, em que na universidade, acho que em Ponta Grossa, se não me engano, Paraná? no Paraná, eles pegaram um tubo de acrílico e colocavam uma ratazana que estava grávida, uma não, várias, né? Durante meia hora, 3 vezes por dia, quando ela estava uma semana para parir. Então, isso chama-se estresse de confinamento. A ratazana fica num tubo de acrílico presa, não consegue ir para frente, nem para trás, nem para os lados, ela desenvolve um estresse violentíssimo. Então, pegaram um grupo de ratazanas e fizeram esse estresse de contenção, e um grupo de ratazanas normais. E elas tiveram as crias. Daí eles fizeram uma mistura. Colocaram a ratazana estressada com filhos estressados, ratazanas estressadas com filhos não estressados, ratazana não estressada com filho estressado e não estressado. O que aconteceu? Quando os ratos machos chegaram ao 28º dia no desenvolvimento, aqueles ratos que foram não estressados de mãe não estressadas, e quando expostos a ratazanas castradas e ratazanas normais, eles preferiam as ratazanas normais, as que eram férteis. Enquanto que os ratos que eram de mãe estressada e eram estressados, eles, tanto faz se pegava a ratazana Castrada. tipo castrada ou não, eles não tinham essa diferenciação. Então, isso mostra que pode ter, inclusive, pode ter problemas, vamos chamar de preferências sexuais, devido ao estresse durante a gravidez, né? E tem vários estudos mostrando isso. Você tem também esquizofrenia, déficit de aprendizagem, problemas mentais, problemas emocionais, estados depressivos nas crianças quando elas desenvolvem, baixo rendimento escolar. Ou seja, pode ter uma montanha de coisas, né? Oi? Uma coisa é quando o feto está ainda... Aliás, uma coisa é quando a mulher está gestando, né? Então, o frio gera estresse, a fome gera estresse, a insegurança, os conflitos pessoais, né? Casais que brigam muito, tudo isso o bebê sente. Sente. É uma coisa incrível, que a memória emocional da criança, no feto, ela começa a desenvolver muito antes da memória racional. Ou seja, ela consegue... Nós temos pacientes aqui na clínica que ela é uma paciente específica de 26 anos, que ela não conseguia ouvir gritos, voz alta, que ela tampava o ouvido. Em hipnose, nós fizemos uma regressão e ela, na regressão, mostrou que quando ela estava na idade fetal de 6 meses, teve uma briga muito feia do pai, da mãe e da avó. Mas uma briga muito, muito feia. E ela escutou aquilo dentro, né, no feto. Ela não conseguia discernir o que era. Mas qualquer som mais alto ela já fazia uma resistência. E assim tem muitos casos que a gente pega aqui na clínica. As pessoas que passam durante a gravidez, os pais, a mãe, né, passa por um estresse muito grande e a memória emocional fica, não a memória racional. A memória racional começa a se formar aos 2 anos, 3 anos, por aí. Mas ela já carrega no nascimento. A mãe sofreu, por exemplo, um abuso, sei lá, na gravidez, ou tentou aborto durante a gravidez, ou ela foi rejeitada durante a gravidez, a criança vai sentir sim. Vai ter um problema sério de adaptação. Ou seja, o bebê sente tudo que a mãe sente, não é? Sente. Tem uma outra pergunta aqui de uma gestante muito querida, a Amanda F. Trindade. Estou gestante e tive uma perda familiar no início da minha gestação. O meu estado emocional pode ter afetado o meu bebê de alguma forma? Infelizmente pode. Depende da intensidade. Se for uma coisa muito, muito forte,
depende do estágio da gravidez também. Tudo depende muito uma coisa da outra, mas emoções fortes por muito tempo, um estresse muito intenso, falecimento em família, brigas conjugais, separação, esses são estresses muito intensos. Talvez um dos mais intensos é a morte de um filho. Segundo a escala de estresse, parece que a morte de um filho tem um valor 100. É o estresse máximo que a pessoa pode ter. Mas se ela souber trabalhar com o luto, a gente se adapta. Sim. Mas se ela não souber trabalhar com o luto, aí complica, pode entrar em depressão, aí tem toda a consequência. Uhum. Né? Mas é difícil... Oi, desculpa. Perdão, não, por favor. Não, é difícil... Eu não influencio, mas internamente... Então você tem que estar, de alguma forma, blindada do meio externo. Como? Você está em equilíbrio. Né? Se você está em equilíbrio, o neném vai estar em equilíbrio. Então a gente recomenda que as pessoas ouçam músicas que relaxem, façam, por exemplo, o mindfulness, que relaxa, que traz o estado de bem-aventurança, tenha uma alimentação saudável, faça as coisas dentro do possível para se manter equilibrada. E se puder usar o Cardiomotion, a gente recomenda. Não tem nenhuma contraindicação. O que acontece quando você faz o treinamento de coerência cardíaca, você estabelece novas rotas neurais. Existe um fenômeno no cérebro que é chamado de neuroplasticidade. Então você simplesmente sai daquelas rotas neurais que te levam à ansiedade e ao estresse para uma rota neural de equilíbrio. Isso é totalmente comprovado cientificamente. Isso serve para as gestantes, para os executivos, para os professores, para os médicos, psicólogos e para qualquer ser humano serve. Né? Exato. É cientificamente comprovado e eu também já comprovei a diferença. Doutor, filhos de mães estressadas se tornam crianças estressadas e adultos estressados? Pode sim, pode sim. Depende do nível de estresse. Normalmente, se a mãe é muito estressada, possivelmente ela tem algum tipo de, vamos chamar de abuso, de bater na criança, gritar na criança, né? Então a criança nasce num ambiente estressado. Isso fica registrado na memória emocional dela. Mesmo depois que ela tem 2, 3, 4, 5 anos, ela fica presa na memória emocional. Depois, quando ela cresce, ela se torna um adulto, que ela vai trabalhar, mas ela leva aquela memória emocional de uma forma subconsciente. Só para contextualizar, 5% da nossa memória é consciente. 95% da nossa memória é subconsciente. Então, nós não somos conscientes, nós somos subconscientes. Então, o consciente só serve para relacionamentos. Mas onde está a estrutura emocional que faz você ter crenças limitantes ou crenças fortalecedoras, estão no subconsciente. Então, se você tem dentro de casa exemplos, vamos chamar de exemplos maus, de briga, de gritos, de violência física, isso aí vai ficar impregnado na criança assim. Ela pode ter consequências quando tiver 20 anos, 30, 40 anos, problemas de relacionamento, problemas de emprego, nossa, a coisa desanda. Então, a gente recomenda que as pessoas que sabem que passaram por essas situações façam um tratamento para que tire isso da frente. E não só o Cardiomotion ajuda, a psicoterapia ajuda, a TCC ajuda, as velocidades podem ser diferentes, mas existe necessidade, sim, de não ficar guardando isso para dentro. Que uma hora ela explode. Explode em formato de problemas de saúde muito graves, como o doutor já explicou aqui no início da live. Doutor, por conta do tempo, então, me diga uma coisa. Então, ficou muito claro que o bebê sente tudo o que a mãe sente. Mas, no caso da Luana, que viveu um momento estressante de cirurgia cirurgia grávida, e outras histórias que nós já vimos aqui, depois que o bebê nasce, a mulher já tendo essa consciência que o ambiente pode afetar, né, a formação, o desenvolvimento dela. Como que essa mãe pode agir com essa criança? A melhor coisa que ela pode fazer é trazer o afeto. Trazer afeto, trazer amor, trazer carinho.
trazer segurança para a criança. Quando a criança se sente num porto seguro, se sente acolhida, efetivamente, não da boca para fora. Ai, meu amor, eu beijo você e depois esquece da criança. Não. Se a criança é realmente acolhida de uma forma que ela se sinta segura, que ela se apegue à mãe, isso é um vínculo extremamente forte. Isso dá muitas condições dela se desenvolver de uma forma sadia. O apego seguro. Contrário, pode ser o apego inseguro. Esse apego inseguro pode ser muito ruim. Pode disparar uma série de estados de ansiedade. Né? Então, Pois pode não. falar. Pode Eu falar. queria então, agora concluir para todas as crianças de 0 a 80 anos que estão nos ouvindo, as que têm convívio com outras crianças ou não, né? Quais são as suas recomendações para a gente lidar com o estresse? Porque, doutor, vamos lá, nós vamos continuar vivendo em um mundo, em um país, né? Vamos falar aqui do país e de um mundo que tem inseguranças, crises, vamos continuar vivendo medos, pressões por resultados, tudo isso vai continuar. A tecnologia mesmo é sinônimo de progresso e ela vai ficar cada vez mais veloz. Então, independentemente da idade da criança que está nos ouvindo, quais seriam suas recomendações para a gente lidar melhor com o estresse? Acho que a primeira coisa é a pessoa se conhecer. Ela começar a se observar como é que ela está se sentindo. Existe uma história muito rapidinha que eu vou contar, chamada do presente de Buda. Buda estava sentado no gramado, conversando com os discípulos, e nisso chega uma pessoa cujo objetivo era deixar os outros desequilibrados. Então ele xingava, falava besteira, maltratava, né? E o Buda estava lá com os discípulos e ele chegou. E começou a xingar o Buda, falar distratos para o Buda. E o Buda continuou falando com os discípulos. E o malfeitor continuou desacatando, e até que uma hora o malfeitor não conseguiu nada com o Buda, saiu louco da vida, xingando, bravo, esbravejando, e foi embora assim. Daí o discípulo pergunta, mas Buda, como é que você fica tão passivo na frente de uma provocação dessa? Buda falou assim, se eu comprar um presente, de quem é esse presente? É de Buda. Se eu der esse presente para você e você aceitar, de quem é esse presente? É seu. Então eu não aceitei o presente dele, então ele levou embora o presente. Então, eu acho que a gente tem que mais ou menos entender esse presente de Buda, observar que na sociedade onde a gente convive, infelizmente em todo lugar é assim, aprender a ter um discernimento e se vigiar 24 horas por dia e não aceitar os presentes de Buda. Isso já ajuda muito você dar uma reduzida nessa ansiedade, no estresse. E aí buscar as alternativas, que é fazer exercício, se alimentar bem, fazer o cardio-motion, que é importante, né? Prática sei lá, tai chi, essas coisas que a gente conhece, mas tem que fazer para valer, senão não adianta. Então, uma coisa é você se monitorar, uma coisa é você entender o que está acontecendo, não permitir que invadam tua privacidade, jamais, e, paralelamente, encontrar modos de você se desestressar um pouco, sair dessa loucura que ele está vivendo. Ou seja, doutor, na prática é não reagir, né, por impulso a tudo que acontece. E quando a gente tende a levar, né, tudo para o lado pessoal, a gente perde tempo, energia e se estressa. E aí Muito. o estresse é um veneno, gente. É que, infelizmente, a gente ainda não vê as células, o que vai acontecendo com elas, aliás, não vê, né? A gente vê até algumas oxidações celulares externas, mas o estresse é um veneno para as É o nossas... estresse. E, doutor, o exame de cortisol, o senhor recomenda para a medição desse hormônio do estresse?
Ele é um indicativo. É um indicativo. O cortisol tem vários testes de cortisol. Cortisol salivar é um deles, em que você pega um algodão, fica mascando esse algodão, depois você coloca num tubo de ensaio e faz o teste salivar. Ele é um pouco controverso, porque ele é circadiano, ou seja, o cortisol ele varia com o período do dia. Você tem um pico máximo de cortisol, normalmente às 8 horas da manhã. Depois ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Quando chega lá para 6, 7 horas da tarde, ele chega num nível mínimo. Porque à noite você tem que produzir melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Então, quando um diminui, o outro aumenta, né? Mas é uma possibilidade. Tem muita gente que aceita, sim, a análise de cortisol como sendo indicador de estresse. Tem alguns trabalhos científicos que já não estão indicando o cortisol como dosagem de estresse. Mas é assim que está hoje. Literatura, uns concordam, outros discordam. Por ser circadiano, né? Sim, sim. Doutor, de qualquer maneira, o nosso corpo vai enviando as mensagens. Então, ao menor sinal, falta de ar, taquicardia, bruxismo, queda de cabelo, manchas. Se eu fosse assim, ó, fazendo um raio-x, né? Escaneando. Escaneando, né? Aqui, tudo que o corpo vai enviando mensagem por longos períodos, ele está te chamando a atenção. E Isso. o excesso de estresse ele está por trás de muitas dessas mensagens. Então, doutor, para a gente encerrar, eu quero deixar aqui, então, o meu testemunho, o meu agradecimento por tudo que você compartilhou conosco. O Cardio Emotion, eu me lembro que quando comecei a usar, foi imediato, o resultado foi imediato, para que eu entrasse em mais coerência com o meu corpo, porque o que a gente está querendo fazer é entrar num ritmo muito diferente do que nós temos. E aí vai dar ruim, Sim. né? Muito ruim. Vai dar ruim, muito ruim. E aí você vai ter problemas de relacionamento, problemas de saúde, justamente por não ouvir, né, essas mensagens que o seu corpo está te mostrando. Então, antes das suas palavras finais, quero lhe agradecer profundamente e recomendar para quem está aqui conosco, depois entre na página @cardioemotion. Se você enviar uma mensagem pelo direct dizendo eu quero, você vai ter acesso gratuito ao curso Filhos do Estresse. Aí com mais detalhes para saber o que acontece com o feto quando a mãe vive em ambientes muito estressados e quando ela está em um modelo de vida muito estressante. Essas mensagens também vão direcionar para o sorteio de 2 livros da Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Obrigada, doutor, por me abrir esse espaço para sortear os livros. E essa mensagem não vai só para as mulheres, ou para os maridos também. Sim. Para eles entenderem que é importante eles tratarem a mulher de uma forma digna, de uma forma delicada, como parceiras, para que não tenha esse tipo de problema de perpetuação, porque se o filho é estressado, ele vai gerar o filho dele estressado, que vai gerar o neto estressado, ou seja, começa a ter uma cadeia de pessoas estressadas. Então precisa quebrar esse elo, precisa quebrar isso. Então é importante que o marido entenda o período delicado da mulher, que tem que ser amparada, que tem que ser acolhida, tem que ser mais do que nunca valorizada, porque só a mulher tem a gestação, o homem não tem, né? Então, mas tudo isso aí é um equilíbrio muito delicado. Esse respeito tem que haver sempre, principalmente na página Cardio Emotion, lá em mensagens, é um direct dizendo eu quero. O doutor liberou o curso e eu vou sortear 2 livros também. Então, muito obrigado pelo convite. E assim que possível, venha fazer uma visitinha para a gente novamente. Vai ser um prazer enorme. Pelo sucesso aqui da nossa live, pelo número de pessoas que estiveram conosco, eu gostaria de fazer uma entrevista dessa contigo toda semana, mas eu entendo que a sua agenda também é super apertada, mas estamos em sintonia, microfone sempre aberto, porque
nós não podemos mais banalizar o estresse. Isso serve para homens e mulheres, né? E para crianças. Para todo mundo. Doutor, então, olha, muita saúde, muita coerência cardíaca para todos nós e uma vida com menos estresse. Como se diz na Índia, namastê. Não. Muito obrigada, doutor Marco. Eu te agradeço. Para você até mais. Que acompanhou para até... todos, isso, para todo o pessoal que acompanha a gente também, muito obrigado pela audiência. Muitos Então. Vendo a live, doutor, ela vai ficar gravada, tá? Você comentou também sobre a hipnose, tem muitas pessoas aqui perguntando também sobre como, né, reduzir esses traumas na infância, da infância e tudo mais, tudo lá pela página do Cardioemotion, não é? Nós temos aqui a clínica, a Intelectus Clínica, em que nós temos atendimento de crianças, idosos, jovens, desde a parte da psicopedagogia, da parte de hipnose clínica, o Cardioemotion, tem. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente de qualquer forma que a gente responde. E tem um Hello, I'm from Indonesia. Alguém da Indonésia falando hello pra gente aí. Indonésia, Suíça, hoje uma audiência muito, muito, muito especial. Doutor, repete o nome da clínica, por favor. O site é www.intelectusclinica.com.br. Intelectus. Desculpa, pode falar. Só repetindo. Então, é intelectusclinica.com.br. Os nossos cursos nós damos pela intelectusclinicaescola.com.br e o Cardioemotion.com.br. Pronto. De qualquer maneira, se ficou com alguma dúvida, é só entrar lá na página @Cardioemotion, que além de ter acesso ao curso Filhos do Estresse, ao sorteio dos livros, também vai estar em contato direto com o Dr. Marco. Muito, muito obrigada, doutor. Um beijo. Muito obrigado, mamãe. Aí, né, pra gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.